Nesse vídeo vamos mostrar 13 curiosidades que você não sabia sobre o grande gênio Charlie Chaplin. O britânico Charles Spencer Chaplin Jr., considerado um dos mais importantes nomes da história do cinema mundial, foi um ator, humorista, diretor de cinema, escritor, músico, produtor e roteirista que nasceu em 16 de abril de 1889 em Londres. O gênio do cinema mudo produziu verdadeiras obras-primas: O Grande Ditador, Tempos Modernos, Em Busca do Ouro e Luzes da Ribalta. Também conhecido por Carlitos, foi o mais notável artista da época do cinema mudo. Ficou famoso por suas mímicas e comédias pastelão. Comediante que influenciou grandes atores e atrizes que vieram depois, Chaplin também revolucionou o cinema ao conseguir o dinheiro para fazer os filmes. Sua carreira no ramo do entretenimento durou mais de 75 anos, desde suas primeiras atuações quando ainda era criança nos teatros do Reino Unido quase até sua morte na Suíça em 25 de dezembro de 1977. Chaplin morreu dormindo aos 88 anos de idade em consequência de um derrame cerebral. Vamos então às 13 curiosidades. Curiosidade número 1. Nunca ganhou um Oscar por atuação. Apesar de seu nome ser sinônimo de brilhantismo no cinema, a triste verdade é que Chaplin nunca ganhou um Oscar em categoria oficialmente reconhecida. Havia rumores que isso se devia a uma mancha pública que ele tinha por ser simpatizante do comunismo. No entanto, ele ganhou 3 Oscars em seu nome. Um Oscar honorário em 1929 pela versatilidade e genialidade na escrita, direção e produção. Uma segunda estatueta honorária em 1972 por tornar o cinema a forma de arte do século. E um terceiro Oscar em 1973 pela trilha sonora do filme Luzes da Ribalta de 1952. Curiosidade número 2. Primeiro ator a aparecer na capa da revista Times. Essa honra foi dada a ele em junho de 1925 e antes disso a capa era tradicionalmente focada em políticos, militares e figuras da alta sociedade como o paleontólogo Theodore Barton Richard e o inventor Thomas Edison. A decisão de colocar ele junto dessas figuras é a prova do impacto causado na sociedade. Curiosidade número 3. Começou a carreira ainda criança. Seus pais eram envolvidos com o entretenimento e não foi surpresa que ele seguisse os passos deles. Com 5 anos de idade substituiu sua mãe que estava doente em um musical onde ele cantou sua primeira canção chamada Jack Jones para uma grande plateia de soldados, tomando assim seu primeiro gosto pela vida no palco. Chaplin logo iria juntar-se a um grupo de dança juvenil de sapateado onde ele trabalhou durante um longo período com outro ícone do entretenimento Stan Laurel de O Gordo e o Magro. Curiosidade número 4. Ele valia cerca de 50 milhões de dólares. No momento de sua morte no dia de Natal de 1977 estimava-se que o patrimônio dele assinar seu primeiro contrato com Fred Karman e fazer sua primeira na tela no filme de 1914, Ganhar a Vida. Charles tomou a decisão inteligente de fundar a United Artists dando a ele total controle da sua carreira e uma verdadeira potência cinematográfica. Chaplin não apenas atuou como escreveu, dirigiu, compôs e produziu a maior parte de seu trabalho. Curiosidade número 5. Não queria colocar falas nos seus filmes. Adepto e padrinho do cinema mudo, era contra o surgimento do cinema sonoro e relutou bastante para introduzir as falas e elementos sonoros novos em seus filmes. No entanto, ele começou a colocar essas novas tecnologias nos seus filmes como Tempos Modernos e Luzes da Ribalta. Nos anos 40 o filme O Grande Ditador foi o único filme totalmente com som que ele produziu. Curiosidade número 6. Chaplin teve 4 esposas e 11 crianças. Charlie foi casado 4 vezes e 2 de suas esposas eram muito mais novas que ele. Seu primeiro casamento foi com Mildred Harris, de 1918 a 1920, ela que tinha 16 anos e ele 29 anos. O segundo foi com Elita Louise McMurray, mais conhecida como Lita Grey, casados de 1924 a 1927, que também tinha 16 anos e ele 35 anos. O terceiro foi com Paulette Goddard, casados de 1936 a 1942, ela tinha 28 anos e ele 47 anos. O quarto casamento foi com Ona O'Neill, casados de 1943 a 1977, ela tinha 18 anos e ele 54 anos. Eles tiveram juntos 8 crianças e ficaram casados até a sua morte em 1977. As outras 3 crianças foram dos seus 3 primeiros casamentos. Curiosidade número 7. Filho de Chaplin morre 2 dias depois de nascer.
O filho de Charlie com Mildred Harris nasceu prematuro após o casamento, falecendo 2 dias depois, por problemas intestinais, por causa provável de remédios para a depressão usados por Mildred no início da gravidez. Charlie tinha dito que não queria o filho, mas sofreu muito após sua morte. Quando nessa época começou a fazer o filme O Garoto, Mildred tentou muito salvar o casamento, ora tentando ser uma dona de casa exemplar, ora tornando-se frequentadora das igrejas em busca de apoio espiritual, enfim, tomada pela depressão, tornou-se uma alcoólatra. Curiosidade número 8. Foi responsável por salvar a Disney. Charlie Chaplin foi creditado por ter uma grande importância em salvar a Disney antes do lançamento do primeiro longa animado em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões. Conta a história que o Walt Disney não tinha certeza sobre a qualidade do filme, e o amigo Chaplin o encorajou a acreditar no projeto. Assim, Walt redescobriu sua paixão e Branca de Neve se tornou um hit que define o gênero. Curiosidade número 9. O público ficava chocado ao saber que ele tinha olhos azuis. O maior problema em filmes preto e branco era que não se podia saber os detalhes que hoje se vê nos filmes em cores. Durante o auge da sua fama, as pessoas acreditavam que os olhos de Charlie eram castanhos e ficavam em choque quando descobriam que eram azul penetrante, o que realmente foi manchete em diferentes locais. Curiosidade número 10. Foi um grande amigo de Einstein. Em 2 de fevereiro de 1931, Charlie Chaplin convida seu amigo Albert Einstein para a estreia de seu mais recente filme, Luzes da Cidade, em Los Angeles, na Califórnia. Curiosidade número 11. Perdeu concurso para sósias de Charles Chaplin. O evento foi realizado em São Francisco, na Califórnia, em 1915, e ironicamente os jurados e a plateia não perceberam que ele era o verdadeiro Chaplin e deram a ele o 3º lugar na competição. Curiosidade número 12. No auge, tornou-se mais rico que o presidente dos Estados Unidos. Na verdade, Chaplin tornou-se tão rico graças ao seu grande talento e conhecimento de negócios, mas começou a ganhar mais dinheiro que o presidente dos Estados Unidos. O salário anual em 1916 do presidente Woodrow Wilson foi de $75 mil, aproximadamente 1,7 milhões de dólares nos dias de hoje. Em 1916, Charles assinou um contrato com uma corporação cinematográfica de Nova York que aumentou o seu salário anual para $670 mil, que nos valores de hoje seriam em torno de incríveis 15,7 milhões de dólares. Curiosidade número 13. Nunca se tornou cidadão americano. Apesar de ter vivido nos Estados Unidos por volta de 40 anos, Charles Chaplin nunca teve cidadania americana. Após o lançamento do filme Tempos Modernos, Chaplin começou a ganhar a reputação de simpatizante comunista, pior acusação que um artista poderia enfrentar na época. Em 1952, isso tomou uma proporção a tal ponto que o governo americano revogou sua permissão e Chaplin não pôde retornar para a América após passar férias na Inglaterra. Como consequência disso, Charlie resolveu se mudar para a Suíça, onde permaneceu durante 25 anos até o final da sua vida. A única vez que retornou aos Estados Unidos foi em 1972 para receber seu Oscar honorário.